Amém, irmãos? 1 Coríntios capítulo 5. Vamos ver aqui o nosso irmão Paulo escreveu: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortação. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver que abuse da mulher do seu pai. Está inchados e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que é o que tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alempai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora. Não julgais vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Amém? Toda sentai-nos. Graças a Deus. Nós louvamos só com Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Nós iremos ceiar com o Senhor nesta noite. Iremos participar mais uma vez do corpo e do sangue de Jesus Cristo, né? Esse grande Deus que tem nos abençoado, que tem sido conosco, tem nos dado graça e tem nos suprido as nossas necessidades, fortalecido nossos corações dia após dia, e é por isso que nós estamos alegres. E eu quero dizer para os irmãos que nesse texto aqui o nosso irmão Paulo, ele está falando sobre a impureza da igreja e a impureza que havia na igreja de Corinto. Eu, na realidade, eu quero trazer uma palavra hoje para a igreja com o tema o justo e o profano. Quero falar para vocês sobre essas duas qualidades de pessoas, o justo e o profano. Mas nesse texto aqui eu quero passar para os irmãos que quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, né, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 4, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O apóstolo Paulo está falando pelo fato de ter chegado na igreja de Corinto e ele ter encontrado uma igreja em pecado. Paulo chega ali em Corinto e encontra um jovem da igreja que estava se prostituindo com a mulher de seu pai, né? E o pessoal da igreja não falava nada, o pastor da igreja não falava nada, eles continuavam naquela mesma situação, continuavam cultuando como se nada ali acontecesse. E na realidade nós queremos trazer isso para o nosso dia, mostrando sobre a situação de pecado que vive a igreja hoje. Muitas vezes nós estamos notando isso, a igreja no mundo hoje está vivendo em constante pecado. Hoje as pessoas estão desviadas dentro da igreja. Hoje não é a igreja que vai para o mundo está vindo para a igreja. Mas o Senhor ainda está cobrando de nós santificação e termos uma vida limpa e sermos ainda cristãos lavados e remidos no sangue de Jesus. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, então temos que estar preparados para isso. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7, nós lemos assim: alimpai-vos, pois, no fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento,
porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Na verdade, o fermento simboliza pecado, né? E o fermento velho significa a vida que nós vivíamos antes do mundo lá fora. Nós vivíamos uma vida de pecado. Nós vivíamos uma vida na maldade, no pecado, nas imundícias do mundo lá. E a partir do momento que nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós agora abandonamos o mundo de pecado, o fermento velho. Nós vivemos hoje uma nova vida, um novo homem. E abandonamos aquela vida do homem velho, como é ditado, que muitas pessoas costumam dizer, muitos cristãos costumam dizer, né? Deixei o velho homem, agora vivo uma nova vida em Cristo Jesus, o meu Salvador. Quando nós participamos do corpo e do sangue de Cristo, eu sempre costumo dizer que nós pegamos as características de Cristo para nós. Nós pegamos a bondade de Cristo, o amor de Cristo, a virtude de Cristo, a unção de Cristo, a graça de Cristo, né? O grande poder de Cristo também para nós. E o Senhor nos concedeu esse poder para pisar serpentes, escorpiões, poder para expulsar os demônios em seu nome e para curar os enfermos. Então você vai participar hoje do corpo e do sangue de Jesus. E é bom que o cristão ele esteja sempre ligado à igreja. É bom que o cristão esteja ligado a Cristo para poder participar do corpo e do sangue de Jesus. Nós estávamos falando no seminário ontem, com os jovens aqui, nós conversamos sobre isso, e nós estávamos falando a respeito de o cristão, ele não pode viver longe da igreja. A igreja é corpo de Cristo. Como é que nós vamos viver afastados da igreja? Nós não podemos deixar a igreja, como muitos estão fazendo agora nos últimos dias. Eu vou deixar a igreja por um motivo ou por outro, por qualquer probleminha, e eu vou viver agora dentro da minha casa, e lá dentro eu vou cultuar, né? Então não está tudo errado. Nós temos que viver a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo, então nós temos que estar unidos à igreja. E foi Jesus quem disse, como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Senhor. Nós estamos vendo agora aí, né? Quantas pessoas estão se afastando das igrejas, estão se afastando de Cristo. Muitos estão vivendo dentro da igreja, mas estão desviados, né? Jeremias capítulo 5, e versículo 26 diz assim, há ímpios entre o meu povo, quer dizer, há ímpios dentro da igreja. As pessoas estão indo para o mundo, vivendo o mundanismo e vindo para a igreja. Os pastores não estão preocupados com isso mais. E quantas pessoas viveram na igreja a vida toda, viveram durante todo o seu tempo, fizeram uma entrega da sua vida ao Senhor, viveram a vida toda, gente, na presença de Deus. Agora nos últimos dias, na hora da partida da igreja, eles largam Cristo, estão vivendo uma vida absoluta, uma vida de mundanismo, vivendo o fermento velho, como Paulo diz aqui. E abandonaram esse momento maravilhoso, que vai ser o arrebatamento da igreja. Estão achando que vão subir, mas estão perdendo tempo pela igreja. Ezequiel capítulo 44, versículo 23 diz assim, e a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. É esse evangelho que você tem que aprender. É esse evangelho que nós temos ensinado para a igreja. Esse evangelho que nós estamos vivendo agora. É isso que nós temos passado para a igreja agora nos últimos dias. Vivemos uma vida com o Senhor. Vivemos uma vida com Deus. O profeta Malaquias 3,18 ele diz assim, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Existe uma diferença, existe ou não existe? Existe uma diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Existe uma diferença entre o homem que está na presença do Senhor e aquele que não está na presença do Senhor. Livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, fala a respeito dos cristãos, os primeiros dos cristãos quando chegaram em Antioquia. Quando eles chegam na cidade de Antioquia, e foi aonde eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Por que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez ali? Quando eles entram na cidade, as pessoas olham para eles e falam, esses homens são seguidores de Cristo. Quer dizer, eles olham para você, eles sabem que você é um seguidor de Cristo. Eles olham para você e veem a sua testa escrito que você é um cristão, que você é filho de Deus. Então existe uma diferença, né?
Existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não o serve, né? Existe uma diferença entre aquele que está na presença do Senhor e aquele que não está na presença do Senhor. As pessoas notam a diferença, o mundo lá também nota essa diferença de você. Então você tem que demonstrar isso para o mundo. É a nossa maneira de ganharmos almas para Jesus agora nos últimos dias. Também com o nosso testemunho, às vezes sem palavra. Como diz também a palavra de Deus, às vezes sem palavra, nós conseguimos ganhar algum da condução, andando pela rua, o seu próprio vizinho, aquele seu amigo que está lá no trabalho. Muitas vezes, com o seu próprio testemunho, você consegue ganhar ele com a sua maneira de viver como cristão. Deus quer continuar tendo uma igreja santa na terra. E o povo de Deus tem que continuar sendo um povo santo. Nós temos que continuar sendo um povo santo. Nós temos que continuar vivendo essa vida com Deus. Nós temos que continuar vivendo essa vida com Jesus, que o Senhor nos escolheu para isso. Amém? O Senhor nos escolheu para isso, para vivermos essa vida com Deus. Não vivemos uma vida agora, está chegando a última hora da igreja, que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas. Vocês vieram até agora vivendo no Espírito, e agora, por que agora estão vivendo entrando na carne? Por que vão começar a viver pela carne agora? E é o que está acontecendo na igreja e no mundo, é o que nós estamos vendo isso acontecer. Nós não chegaremos lá se nós continuarmos dessa maneira. Nós não chegaremos no arrebatamento da igreja. Existe muita gente aí no mundo perdida dessa maneira, dessa situação, se perdendo na situação, né? Perdendo a santidade, né? Hebreus 12:14 diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, igreja. Ninguém verá o Senhor se nós não buscarmos a paz com todos e a santificação. Se nós não vivemos essa vida de santificação com o Senhor, nós não alcançaremos essa graça, nós não alcançaremos a Cristo, nós estamos perdidos. Tito capítulo 2, versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo especialmente seu, zeloso e de boas obras. Jesus Cristo vem buscar esse povo nesses últimos dias. É esse povo que Jesus vem buscar no dia do arrebatamento. Melhor dizendo, que nós subiremos ao encontro dele no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia continua dizendo: Jesus Cristo vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Esse povo que o Senhor vem buscar. Não adianta nós vivermos uma vida de qualquer maneira, achando que agora tudo mudou. Eu vou dizer uma coisa para você: não acredite no que muitos pastores pregam. Não fique acreditando no que muitos pastores andam falando por aí. Com a maneira que eles anunciam o Evangelho. Quando você percebe que eles não se preocupam com a salvação, quando eles não se preocupam com a sua vida com Deus, quando eles não estão preocupados com a santificação da igreja. Esse é o sinal dos falsos apóstolos, dos falsos profetas que estão vivendo na terra hoje. O grande sinal dos falsos profetas hoje são aqueles que deixam de pregar o Evangelho, são aqueles que deixam de pregar a verdade, são aqueles que deixam de pregar a santificação, são aqueles que deixam de anunciar à igreja que Jesus Cristo está voltando, que são muito poucos deles hoje que anunciam que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Nós temos que continuar numa vida de santificação, do contrário, nós não veremos o Senhor. Levítico capítulo 10 e versículo 10 diz: para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Existe uma diferença muito grande. O Senhor nos escolheu para isso. E os profanos estão por aí vivendo nas igrejas, profanando a igreja, profanando o templo, como esse rapaz vivia na igreja de Corinto. E eles perguntam: o pastor não estava lá? Não tinha um pastor na igreja lá? Não tinha um líder lá? Ele não estava lá vendo isso? Ele não estava vendo lá a situação da igreja? Ou ele fechava os olhos para ver isso? Como muitas igrejas hoje tem por aí. Adúlteros e adúlteras pregando nos púlpitos, né? Dizendo que anunciando o Evangelho, cantando nas igrejas, pastores se divorciando e casando com as mulheres dentro da igreja deles mesmos, fazendo as trocas de casais dentro da própria igreja, e continuam a vida como se nada estivesse acontecendo. E os membros continuam lá, e parece que não estão percebendo nada. Continuam também dizendo que estão adorando, que estão louvando. E como nós aqui hoje vamos participar do corpo e do sangue de Jesus, eles dizem que estão participando do corpo e do sangue de Jesus, quando na verdade
estão comendo pão e bebendo suco de uva. Essa é a verdade. Participar do corpo e do sangue de Jesus é viver uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glorificado seja o nome de Jesus Cristo. E eu quero dizer para você uma coisa: não perca seu tempo vivendo nas igrejas dessa maneira, não perca seu tempo, vivendo em igrejas que pastores não pregam o evangelho, não pregam a verdade, e que você percebe que está vivendo dentro dessa situação que nós estamos mostrando. Porque você estará lá perdendo o seu tempo e você não vai alcançar a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós somos o povo de Deus. O pecado não pode mais reinar em nós. Reinar em nós significa nos dominar. Quando nós deixamos o pecado viver a nossa vida, nós deixamos o pecado reinando em nós. João 15:22 diz assim: se o Senhor não viera e nem lhes houvera falado, não tinha desculpa do seu pecado, mas agora não tem mais de que se desculpar. As pessoas pecam voluntariamente e acham que está tudo certo. As igrejas estão cheias de beberrões, de viciados, pessoas que acham que o alcoolismo não é nada demais. Eles vivem enchendo a cara de tudo quanto é tipo de bebida, e até profetizam para os outros, dizem que são cristãos, são pastores, são cantores, são profetas, e acham que vão subir para a glória no dia do arrebatamento. Quero dizer para vocês que isso que nós estamos pregando aqui é Bíblia. Isso que nós estamos anunciando aqui é Bíblia. Isso que nós estamos falando aqui é o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz: os viciados não herdarão o reino de Deus, que os beberrões não herdarão o reino de Deus. Não adianta você estar dentro da igreja, vivendo uma vida como essa, meu filho. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Muitas pessoas não gostam mais de ouvir esse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não é pregado mais. 90% das igrejas não pregam mais esse tipo de evangelho, porque eles têm uma grande preocupação que as pessoas saiam da igreja. Eles têm uma grande preocupação de perder os grandes dizimistas, os grandes ofertantes. Viu? Aqueles que dão, eu quero falar aqui repetir a palavra da boa dicção, para que você entenda bem o que eu estou querendo dizer, Os pastores têm medo de perder os bons dizimistas, têm medo de perder os empresários da igreja, mas eles vão perder de qualquer maneira. Eles irão para o inferno, esses pastores também, que não pregam o evangelho verdadeiro e que não anunciam a palavra de Deus real e pura para esse povo. Eles vão se perder de qualquer maneira. Eu torço para que você tenha um encontro com Jesus, que você mude de vida, que você viva uma vida com Deus, que você viva uma vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Ore pela sua vida. Essa igreja ora pela sua vida, para que você seja lavado e remido no sangue do Cordeiro, para que você possa um dia mudar de vida, ter um encontro com Deus e chegar na glória também com o Senhor. Amém, irmãos? Torcemos por isso, que a glória a Jesus. Torcemos por isso. Torcemos por isso. Essa é a vontade do Senhor. Eu quero dizer para você uma coisa: Deus não tem nenhum interesse que as almas se percam. Eu canso de dizer isso. A vontade de Deus é que todos possam um dia ir morar com Ele na glória. Deus não tem nenhum desejo que as almas pereçam. Deus não fez o inferno para o homem ir para lá, também não fez o homem para ir para o inferno. Deus fez o homem para ir para a glória morar com Ele. Ele fez um céu maravilhoso, um lugar tremendo, uma cidade santa, que eu vou dizer para você uma coisa, hoje você não sabia. A Bíblia diz que a cidade tem a mesma medida, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente e para trás. Ela tem a mesma medida. E a medida está mais ou menos 2.000 quilômetros quadrados. É a medida da cidade da Nova Jerusalém, aonde nós vamos morar. Aproximadamente 2.000 quilômetros quadrados. Tem lugar para todos. E o Senhor quer que você vá para lá também morar com Ele. Essa é a vontade de Deus. Viu? Veja bem o que nosso irmão Paulo escreveu em Romanos 6,12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal,
para lhe obedecer em suas concupiscências, como nós já falamos. Não deixe o pecado reinar na sua vida. O pecado reinando na sua vida é o pecado dominando a sua vida. Não deixe que o pecado domine você. Seja fiel, seja santo, seja verdadeiro, seja realista. Viva uma vida santa com Deus. Seja um cristão lavado, remido no sangue de Jesus. Tá? Nós estamos no terceiro milênio, no século 21. Ainda existe um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, como o Senhor falou ao profeta Elias. Ainda existem 7.000 que não se curvaram diante de Baal. Da mesma maneira, hoje, na nossa época, ainda existem alguns poucos milhões de pessoas que não se curvaram diante do pecado e que estão aguardando o grande dia do arrebatamento da igreja. Agora, se você não se enquadra nesta palavra que nós estamos pregando, você está sendo enganado. Viva uma vida com Deus para morar na glória do Senhor. O homem de Deus e a mulher de Deus, ela tem que se diferenciar do mundo. 1 Pedro, no capítulo 3 e versículo 3 e 4. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, é que é precioso diante de Deus. Sim, senhores, nós temos que viver uma vida de santificação, ainda hoje, na nossa vida, uma vida com Deus. Tá? Isso aqui que eu estou lendo é Bíblia. Você aceita, meu filho, se você quiser. Bíblia é Bíblia. Não tem para onde você fugir. E não precisa explicar muita coisa, porque você está vendo, não tem para onde você correr. Quando nós servimos a Deus, quando nós temos Cristo na nossa vida, tá? E o Espírito de Deus está em nós. A Bíblia diz, João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Tá? Se o Espírito de Deus está fluindo no seu ventre, se o Espírito de Deus está fluindo dentro do teu coração, existe uma mudança no seu interior, ele vai fluir, vai derramar no seu exterior, vai existir uma mudança também no seu exterior. É isso que o mundo vê. É essa luz que o mundo vai ver. É essa luz que o mundo vê. Foi isso que Jesus disse: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aleluia, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. É esse evangelho que nós estamos pregando. O evangelho que nós aprendemos quando criança, ainda vivemos ele até hoje. Tá? Crente quadrado, eu acabei de falar que a cidade do Senhor é quadrada. E é esses que vão para lá adorar com o Senhor. Tá? Eu não tenho vergonha de falar isso, eu tenho vergonha de pregar esse evangelho, porque ainda existe um dos poucos ainda que ouvem essa palavra, glorificam o nome de Jesus e que sabem que são eles que vão morar no céu com o Senhor, porque eles foram separados para isso, viver uma vida com Deus. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, olha só: eis que venho como o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Eu vou ler o mesmo versículo na nova tradução, linguagem de hoje, Apocalipse 16 e 15. Escutem: eu venho como um ladrão, feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Está vendo a grande realidade do que é o Evangelho? É isso que nós começamos, quando nós iniciamos a mensagem, nós falamos. Hoje, o mundanismo, a igreja não vai mais para o mundo entra dentro das igrejas. Tá? O mundanismo hoje está dentro das igrejas. As pessoas estão vivendo o mundanismo dentro das igrejas. As pessoas não se envergonham da maneira que andam, da maneira que se vestem, quando andam nus, né? Da maneira obscena que eles vivem, uma vida de lascívia, uma vida de pecado. Não estou nem aí, não estou nem um pingo preocupado com isso. Eu quero dizer para vocês, se você não viver, voltando a Tito capítulo 2 e 14, Jesus Cristo vem buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras, gostando você ou não desta palavra. Se nós não vivemos essa vida aqui de santificação com Deus,
É triste você ouvir isso, mas eu vou dizer uma coisa: esquece esse negócio de igreja, esquece esse negócio de arrebatamento, meu filho, que isso é para os santos. Santo, 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 santo. O céu é para os santos. Santo, santo. Viu? O céu é para os santos. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Se nós não obedecemos a palavra, como muitas pessoas dizem: eu quero saber de igreja, vivo no meu canto, vivo no meu caminho. Outros estão dentro da igreja, mas assim: eu não vivo dentro da igreja, então eu não obedeço o pastor de igreja. Eu estou na igreja, mas eu não obedeço o pastor de igreja, eu obedeço a Deus. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que o pastor é o anjo da igreja, que ele está ali como ministro de Deus, ele está ali para trazer uma palavra para você. A Bíblia diz: se você não ama o seu irmão a quem você vê, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Se você não ama e não obedece ao pastor que você está vendo, como é que você obedece a Deus que você não vê? Deus é Espírito. Ouvir a sua voz, eu acredito que você possa até ouvir, mas não, você não obedece, não adianta. Ver a Deus, se você viver uma vida de santificação tremenda, isso nós acabamos de pregar aqui, eu até acredito que você pode ver. Mas a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus. O profeta Isaías capítulo 6, ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Era uma vida com Deus, meu filho, que ele tinha, tá? Independente de qualquer coisa. Eu estou pregando Bíblia. Quando é que você vai agora? Pode discutir o que você quiser, pode falar o que você quiser, pode pensar o que você quiser. Eu estou pregando Bíblia. E não vou entrar mais nesse tema porque vai muito longe e nós já estamos encerrando. No outro dia nós podemos falar sobre esse assunto. O importante é isso: é você entender que nós temos que viver uma vida com Deus. Para nós aqui, nós vamos hoje, daqui a pouco, participar do corpo e do sangue de Jesus. Temos que viver essa vida com Deus, uma vida de santificação com o Senhor, para podermos participar sem a nossa consciência estar pesada, sem nenhum pingo de preocupação em relação à obediência ao pastor da igreja, sacerdote, aquele que lhe traz a palavra. Malaquias capítulo 2 e 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Aleluia, aleluia. Para onde você vai agora? Hein? Você corre para onde agora? Para onde você vai agora? Não obedeço, pastor. Mas aí, essa palavra só falou no Velho Testamento, isso é naquela época. Eu vou dizer uma coisa: você tem a Bíblia em casa? Se a sua Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento, e você fala assim, você é daqueles que falam: mas isso é no Velho Testamento. Pega esse novo Velho Testamento, divide a sua Bíblia, abra ela no meio, pega entre o Velho e o Novo Testamento, arranca o Velho Testamento, rasga e joga fogo, se ela não serve, toca fogo, se ela não serve para você, fica só com o novo, tá? Porque se nós temos a Bíblia, a palavra de Deus na mão, nós temos que obedecê-la de Gênesis ao Apocalipse. Isso aqui é os oráculos de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é as santas escrituras, meu filho, que o Senhor deixou para nós. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Tu és um Deus maravilhoso. Tá? Aí agora eu vou lá para o Novo Testamento falar ainda de obediência do homem que lhe ensina a palavra, o seu pastor. Obedecei a vossos pastores, Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Amém? Graças a Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. É isso aí, vamos correr para onde? Hein? Para onde é que nós vamos? Tá? Eu vou repetir. No Velho Testamento, porque os lábios do sacerdote, que é Malaquias 2:7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Para nós terminarmos,
Malaquias 13 e 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Aí está uma grande prova, que nós temos que estar unidos à igreja, que nós temos que estar em uma igreja louvando, glorificando o nome do Senhor, obedecendo um homem de Deus que está ali na frente, para lhe ensinar e lhe guiar nos caminhos do Senhor. Como Jesus disse a Pedro, portanto tu és Pedro, né? Jesus disse que ele era a rocha, Jesus era a rocha. Pedro era simplesmente uma pedra pequena, um fragmento de rocha, um pedacinho daquela rocha que era Cristo. Ele disse: tu és Pedro, mas eu sou a rocha sobre a qual a minha igreja será edificada, e as portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra ela. Amém? Que Deus continue abençoando a igreja. Vamos colocar em pé, vamos orar para encerrar. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Meu querido Salvador, nós te adoramos, Jesus. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, porque tu és um Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. Tu és